Oi galera do terceiro ano do Senec Kissamã, saudade de vocês. Nosso vídeo hoje, o tema é a nova república no século XXI. Bom, na aula passada nós refletimos sobre a ditadura militar. Nós vimos cada presidente, vimos como foi a economia de cada um deles, vimos como cada um se comportava, um é de linha mais moderada, outro de linha mais dura. Vimos que na ditadura militar a Constituição ela passou a ser desconsiderada e passou a ser governada das atos constitucionais. Foram criadas outras constituições após para poder fundamentar esse poder na ditadura militar. E nós vimos então que no governo Geisel foi um governo de linha dura, e nós vimos também o governo Médici, o que eu quero chamar a atenção para vocês em relação ao milagre econômico, que dá para a gente uma falsa impressão que o país está crescendo economicamente. Resumindo, a ditadura militar vai nos deixar, além de alguns traumas, uma dívida externa enorme. Vocês devem estar se perguntando, mas por que isso não foi denunciado na época? Pessoal, vamos cair na real. A imprensa ela era controlada, ou seja, só publicava aquilo que interessasse ao governo militar. E aqueles que eram opositores, nós sabemos como que eles terminaram. Não é porque o cara morreu, não é porque ele era vagabundo, como eu já ouvi nas redes sociais essa fala. Meu pai não passou pela ditadura militar, sabe que é porque ele trabalhava? Não. Quer dizer que todos que foram mortos na ditadura militar, todos que foram violentados psicologicamente, inclusive, eles eram vagabundos? Então essas são algumas reflexões. Mas eu vou dizer a vocês que na aula final com vocês, eu falei que já existia um movimento desejando o retorno da democracia. Nós falamos da UNE, da União Nacional dos Estudantes, é um exemplo. Nós falamos inclusive de alguns deputados, o Dante Oliveira, quando ele cria a emenda Dante Oliveira, a intenção é que a gente pudesse voltar a escolher o presidente, né? Então, ou seja, mais que isso não foi possível naquele momento, e com isso nós, infelizmente, não vamos poder eleger o presidente. Nessa nova república vai acontecer o último presidente ser eleito pelo colégio, que vai ser o Tancredo Neves. É disso que nós vamos falar na aula de hoje, sobre a nova república, né, ou a república no Brasil no século XXI. Vai se iniciar com o Tancredo Neves. Embora que Tancredo Neves tenha sido o último presidente eleito pelo colégio, né, havia por parte da população uma enorme simpatia a ele. Ele era muito popular. Ele tem uma história política em Minas Gerais, foi governador de Minas Gerais. A sua família tem uma história política, inclusive em Minas Gerais também. Só que a gente vai ver que de um lado vai ter Paulo Maluf representando os militares, do outro lado vai ter o Tancredo Neves com seu vice José Sarney. Quem vai ser eleito vai ser o próprio Tancredo Neves. Segundo os bastidores, nem os militares votaram em Paulo Maluf. É esse Paulo Maluf que vocês sabem, tem uma carreira política em São Paulo, foi deputado, foi prefeito. Sugiro até vocês pesquisarem um pouquinho sobre a vida de Paulo Maluf. Bom, então quem foi eleito foi o Tancredo Neves com seu vice José Sarney. Só que existe uma situação que a sociedade não sabia. Pelo menos se tornou isso público para nós. Tancredo Neves tinha uma doença intestinal. Ele adiou as operações que precisavam ser feitas por causa desse processo da eleição, até por causa da democracia. Só que após ser eleito, a doença dele não permitiu que ele esperasse para tomar posse. Seria no dia 14 de março de 1985. Só que os dias antes, ele acabou tendo que ser internado às pressas e sofreu por algumas cirurgias. Cirurgias essas, mediante o estado da doença estar bem avançado. Vamos também lembrar que Tancredo Neves já é uma pessoa de bastante idade, então a doença era delicada. Ele acaba não resistindo e vindo a falecer. Mas o que representou Tancredo Neves para o Brasil naquele momento? Representou esperança, porque a partir de agora nós iríamos votar e escolher o nosso presidente. E eu lembro que no hospital onde Tancredo Neves estava internado, havia as romarias. Muita gente com as velas na mão, orando por Tancredo Neves. Só que veio a óbito, como eu falei com você. E aí existe aquela história, né, Liz? Maeli, que a repórter da Globo, Glória Maria, tinha presenciado que Tancredo Neves tinha sido assassinado. Quero falar isso para vocês com muita tranquilidade. Isso é história. Esse fato não procede. Realmente foi a idade, foi a cirurgia, foi a doença também. Bom, com isso, nós temos um novo presidente eleito, que é o seu vice, José Sarney. Interessante, pessoal. João Figueiredo, último presidente militar, nem após passar a faixa presidencial ele foi.
João Figueiredo não era nada a favor do povo, essa que é a real. Tanto que uma das frases dele, famosa, era: eu prefiro o cheiro dos cavalos do que do povo. Isso é comprovado, ele falou isso. Mas se havia facilidade para a corrupção ou não havia, embora que a gente saiba que as corrupções aconteciam de forma sigilosa, o depoimento dele, na entrevista que ele dá, ele não demonstra isso, mas uma coisa para ser presidente ou para ser representante político, precisa gostar de gente. Eu fecho assim de fala. Que pena, né? Ele pelo menos podia escolher ou o povo ou o cavalo, mas naquele momento o povo não poderia escolher em quem votar. Bom, mas vem então José Sarney. Ele pega o nosso país com uma inflação exatamente de 223% ao ano. Isso foi em 1984. Já em 1985, a inflação passa para 235% ao ano. Então vocês imaginem, ele pega realmente uma economia descontrolada, fruto já do governo militar. E aí muitas pessoas questionam José Sarney. Também tem uma história política no Maranhão. Mas uma coisa eu preciso ressaltar, que o papel de José Sarney foi extremamente importante. Ele pega um país, como eu falei para vocês, com uma inflação altíssima, e ao mesmo tempo ele pega um país que ele não tinha popularidade que o presidente eleito tinha, mas também ele pega um país com a missão de construir a democracia. E o que José Sarney faz? Todas as vezes que se tem uma crise econômica, o que se fala? Plano econômico, né? Ele cria o plano cruzado. 1.000 cruzeiros, ele vai passar a valer 1 cruzado. E aí, o que vai acontecer? Esse plano cruzado vai começar a naufragar, mediante a resistência dos empresários. E com isso, vai surgir o segundo plano cruzado 2. De novo, a questão do congelamento dos preços, né? Dos valores, dos produtos. A inflação vai ficar sem controle no plano cruzado 2, tá? Também eu acho interessante dizer a vocês que no plano cruzado 2, a inflação ela vai chegar a 365% ao ano. Bom, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante aí. Vai começar a se decretar, vai ser decretado então, devido a essa alta inflação, né, descontrolada, vai ser decretado pela primeira vez, creio eu, não lembro direito, mas vai ser decretado a moratória da dívida externa. José Sarney vai decretar isso. O que é isso? Olha, vai ser a suspensão, né, da dívida externa, do pagamento da dívida externa, provisoriamente. Então eles vão fazer isso, tá? Então, ou seja, ele não tinha dinheiro para pagar a dívida externa, tá? Bom, o plano cruzado 2 não deu certo ainda. E aí se cria um outro plano. O governo Sarney, pessoal, ficou muito conhecido por tantos planos que foram implementados. O outro plano vai ser o Plano Verão. Ele vai acontecer em 1990. Bom, qual é o objetivo desse plano? Novamente, congelamento de preços, né? Aumenta ainda mais de preço de produtos, como por exemplo, a gente vai ver inclusive que com o Plano Verão, a inflação vai chegar a 933% ao ano. Só, de novo, essa tentativa de congelar os preços não deu certo. Eu lembro até, pessoal, quero fazer uma parte nisso, eu lembro que o corre-corre no supermercado, eu lembro disso, as pessoas pegando os carrinhos e indo para o supermercado, porque hoje de manhã eu comprava o produto por um preço, à tarde o produto já estava por um preço muito maior. Então, ou seja, o medo das pessoas não terem aquele produto e não confiam no plano econômico do governo, fazia que esse corre-corre no supermercado todo dia, e todo dia com preço diferente. Bom, quero lembrar vocês também o seguinte, pessoal, no final do mandato do José Sarney, a impopularidade dele era enorme, tá? Então, ou seja, era quase o tamanho da inflação que ele enfrentava nesse momento, tá bom? Bom, lembro para vocês sobre a importância, na minha concepção, do governo Sarney. Eu disse para vocês a questão do retorno à democracia? Sim. Por que isso? Porque no governo dele, em 1988, vai ser construída a Constituição Cidadã.
essa Constituição vai ser construída por 559 membros, na verdade. Bom, com quantos meses levaram para que essa Constituição ficasse pronta? Pessoal, essa Constituição ficou pronta com 23 meses, mais ou menos com uns 20 meses, vou botar isso, para ser preciso, uns 20 meses de trabalho árduo. Bom, ficou conhecida como cidadã. Aliás, uma coisa que eu acho interessante falar, quem presidiu essa Constituição, quem foi o presidente do Congresso nessa época, foi o deputado Ulisses Guimarães, tá? Esse senhorzinho aqui, ó, para mostrar o rostinho dele para vocês, é um senhor, mas ele, na minha concepção, nesse processo, ele foi extremamente importante para esse trabalho, a organização, para a condução desses trabalhos. Bom, ficou conhecida como cidadã, como Constituição Cidadã, né? Mediante nós estarmos passando, o Brasil está passando pelo processo de redemocratização, né? E aí, gente, a gente vai ver o seguinte: claro que a Constituição tem muitos artigos, mas eu acho importante falar de uns dois, pelo menos. Acho importante falar da democracia liberal, onde separa os três poderes. É importante lembrar disso. Uma república, o que é interessante, que os três poderes, eles são independentes e harmônicos. É isso que eu quero dizer a vocês. Então, ou seja, não pode o poder executivo achar que o poder judiciário está a serviço dele. Não, o poder judiciário está a serviço da população, do povo. Não pode achar que o poder legislativo está a serviço dele. Não está. Está a serviço do país. Tá? Então isso é importante ressaltar isso para vocês, porque a gente confunde isso. E vou contar um para vocês. Eu tenho percebido, não tanto agora, mas há uns meses atrás, eu vou falar mais do ano passado. Eu percebia muito, no ano passado, não sei se vocês compartilham com essa opinião minha, não existia essa separação, um intervindo do outro, um fazendo o que o outro deveria fazer. Isso era bastante grave, né? Bom, isso é importante de vocês. Os três poderes têm que ser independentes, né? Autônomos, mas harmônicos, né? É importante. Também é importante lembrar vocês que na Constituição vai, por fim, a censura, vai também estabelecer direitos de greve e liberdade sindical. Isso era muito importante no momento. É claro que a gente sabe que hoje, na atual conjuntura do país, falar em greve, falar em liberdade sindical é muito complicado. Por quê? Como que eu falo em greve e liberdade sindical com um país vivenciando desemprego, né? Eu sei que é muito complicado, mas quero dizer para vocês, quero reforçar isso para vocês, que a gente precisa voltar a ter essas ideias, né, de consciência de sindicalismo ou de sindicato, porque é assim, unidos, que a gente consegue avançar. E os direitos trabalhistas só avançaram no decorrer da história do Brasil mediante a muito movimento de sindicatos, sim. Tá? Nesse momento aqui de 1988, os sindicatos têm muita força ainda, tá bom, gente? Bom, a gente vai ver então, pessoal, uma infração muito alta, é óbvio, mas uma Constituição criada, mas o José Sarney governando, com uma impopularidade, governando. Bom, até que vai surgir então a nova eleição, ou seja, eleição após 21 anos, 21 anos, após 21 anos o povo vai poder votar de novo. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Liz, eu estou empolgado pra caramba hoje, então eu vou falar. Quero chamar a atenção de vocês de uma conversa que a gente ouve e que é muito preocupante. A gente ouve uma conversa que o brasileiro não sabe votar. Isso não é real, não vamos pegar isso pra gente. Esse processo de escolher, de a gente poder votar em presidente, por exemplo,
Isso é bem recente. Nós vivemos muito mais no Brasil, onde a elite votou e o povo não. Em outro momento, que foi a ditadura militar, onde ninguém pôde votar, e isso 21 anos, né? Então, ou seja, esse processo da democratização, da gente poder ter a escolha de voto, isso é muito novo. Então, o errar faz parte, o acertar faz parte. Então, a gente não pode abrir mão do votar. Eu acho isso importante. Às vezes eu tenho visto aí em alguns movimentos as pessoas pedindo um AI-5 de volta. O que é o AI-5? Nós vimos na ditadura militar. O AI-5, na verdade, é a suspensão do direito de voto. É onde quem determina as leis é o Congresso. O Congresso é o presidente. Tá? É o presidente que manda apenas. E se ele não gostar, simplesmente ele vai agir com a força policial. Então é muito importante não abrir mão da democracia, entender que nós estamos muito novos nisso. Os países europeus, como por exemplo, eles têm séculos de democracia. Nós não. Esse processo ele é bem recente para a gente, tá? Bom, mas com isso, o Sarney consegue conduzir essa república de uma certa forma, distanciando o perigo de uma ditadura. Por isso que eu achei importante o governo de Sarney. Bom, ele fez com chave de ouro com a Constituição Cidadã de 1988. E eu falei da importância de Ulisses Guimarães, né? Que ele acaba, é um deputado de idade, que acaba depois até morrendo. O helicóptero dele explode em Angra dos Reis. Bom, mas agora sim, nós teremos eleição para presidente, tá? Vai ser em 1988. Vai acontecer no dia 15 de novembro de 1988. Bom, após 21 anos. Nós teremos vários candidatos, teremos aproximadamente uns 15 candidatos a presidente. Teremos Leonel Brizola, Mário Covas, mas teremos entre Enéas, mas teremos entre eles também Luiz Inácio Lula da Silva e teremos também Fernando Collor de Mello. Bom, vou falar especificamente desses dois que vieram para o segundo turno, que é o Fernando Collor de Mello e o Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, que representava o Luiz Inácio Lula? Representava os sindicatos, representava a esquerda. Esquerda esta que o Brasil ainda, né, mediante a própria mídia, tinha muita preocupação, muito receio dessa esquerda no poder. E no outro lado, Fernando Collor de Mello. Quem é Fernando Collor de Mello? Ele tem uma história política no estado de Alagoas. A família dele é de lá, então ele tem uma história ali. Ele ficou muito conhecido no estado de Alagoas como caçador de marajás. Então, ou seja, era um jovem que a mídia toda o abraçou, né? Como se fosse ele o responsável, então, que iria conduzir o Brasil para sair dessa dificuldade econômica. Já visto que o problema do Brasil sempre foi não, mas era a corrupção. Então, caçador de marajás. Bom, e com isso vai para o segundo turno o Fernando Collor e o Inácio Lula da Silva, né? O Lula. Bom, no segundo turno vai acontecer o seguinte: vai ganhar com 53% dos votos, vai ganhar o Fernando Collor, tá? Então vai caber aí, claro que toda a imprensa, se você for procurar no Google, você vai ver que a imprensa foi muito generosa também com o Fernando Collor. A música dele era Ele é o Bom, e o cara realmente parecia um super-herói. Ele era um genro que todas as mães gostariam de ter, né? Ele era aquele que fazia atividade física, estava sempre na mídia, tinha um casamento perfeito, sempre acompanhado da esposa, e ele acaba então ganhando a eleição no segundo turno, né? Dizer a vocês que então agora, após 1961, porque o último presidente que nós elegemos foi o Jânio Quadros, né? Agora sim, nós vamos em 1990,
nós vamos, em 15 de novembro de 1990, nós vamos eleger novamente o presidente, e vai ser então eleito o Fernando Collor de Mello, que eu já contei a história de vida dele. Bom, é óbvio que Fernando Collor de Mello faz várias promessas de campanha, né? E só diz, como por exemplo, na sua promessa de campanha, que não iria mexer em caderneta de poupança, não jura caderneta de poupança. Pessoal, nessa época, eu lembro bem disso, muita gente parou de trabalhar para viver de juros de caderneta de poupança, para você ver como que era um excelente investimento. Então as pessoas, a economia que tinha, jogava na caderneta de poupança e ia viver dessa renda, né? Bom, a primeira coisa que o Fernando Collor de Mello faz, então, gente, é criar o Plano de Reconstrução Nacional, ou a gente chamou Plano Collor, que determinava, pelo que ele fez, que determinava o confisco temporário de valores depositados na caderneta de poupança. Ou seja, ele já começa a quebrar a primeira questão da campanha dele, que ele disse que não faria, né? Que não mexeria na caderneta de poupança. E ele faz o quê? Um confisco. O Plano Collor é isso, confisca a caderneta de poupança. Quem tinha valores acima de 50 mil ficou confiscado. Dizem que muita gente até hoje não recebeu, tá? Bom, e aí, gente, também ele fez também o congelamento de preços e salários. Interessante, toda época, você pode olhar os presidentes, todas as vezes que o presidente quer pensa em melhorar a economia, a primeira coisa que ele faz é achar que deve congelar o preço dos salários. E também, ao contraditório, ele quer congelar os preços do salário, e congelou na verdade, e ele aumenta as tarifas públicas, tá? Então isso é meio contraditório. E para piorar a situação, pessoal, no Brasil o rebaixamento dos padrões de vida da população brasileira cresce muito. Então, ou seja, nesse momento estão confiscando, estão congelando mais os preços, né? E o padrão de vida da população brasileira cai muito, tá? Então, ou seja, há um maior número de empobrecimento, tá? Bom, o que a gente vai ver também é o seguinte, nesse momento, quem ele vai colocar... outra coisa que eu acho interessante é que nesse momento ele vai abrir para as empresas internacionais poderem estar investindo no Brasil. Eu acho importante dizer isso, tá? E aí, como por exemplo, a gente vai ver a indústria de automóveis, indústria, como por exemplo, de motocicletas, eletrodomésticos, começam a vir para o Brasil, tá bom? Uma coisa interessante, quem era ministra da Economia nessa época? Era Zélia Cardoso de Mello, uma ministra que tinha uma grande influência em relação aos outros ministros, tá? Em relação a outros ministérios, como por exemplo. Ficou conhecidíssima, nem foi tanto pelo confisco da caderneta de poupança, né? Ela foi conhecida também porque ela acabou casando-se com Chico Anísio, tendo 2 filhos com ele. Hoje ela mora nos Estados Unidos, tá? Creio eu. A última informação que eu tive é que ela estava morando nos Estados Unidos. Bom, a gente vê então que o Plano Collor, após alguns meses, né, a inflação ela continuava. E aí o que acontece? A ministra vai percebendo que o plano não estava, claro, o plano não funcionava, também com a queda da popularidade do Fernando Collor de Mello, cria então o Plano Collor 2, tá? Bom, era uma tentativa então de recuperar a economia e abolir a inflação. Bom, gente, novamente aparece o congelamento dos preços dos salários, a fim de estimular a poupança. Bom, mais um plano que a gente vai ver que não vai ter sucesso. Mas tem uma coisa interessante no governo Collor, eu vou falar uma coisa interessante. O que eu achei interessante foi que em 1991 o Brasil vai entrar no Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, ou seja, envolvendo 4 países, envolvendo a Argentina, envolvendo o Uruguai, envolvendo o Paraguai e envolvendo o Brasil. Não é? Vocês podem observar isso muito claro, né?
você vai a qualquer supermercado que você encontra com facilidade produtos desses países, tá? Bom, é interessante então a gente entender também o seguinte: qual é o objetivo desse Mercosul? O objetivo então era o livre comércio, tá? É suspender de imediato as barreiras alfandegárias, tá? Bom, só que o que era ruim pode ficar pior, e é isso que era a sensação da gente no governo Collor. Nesse momento vai surgir também, em 1990, vai surgir rumores de grande esquema de corrupção no governo Collor, tá? E aí, pessoal, principalmente um que vai ter destaque, que é do tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello, que é o PC Faria, ou Paulo César Faria, tá? Onde, né, e depois quem acaba também denunciando que a corrupção no governo Collor é seu próprio irmão, o Pedro Collor. Pedro Collor, ele faz uma denúncia bombástica na revista Veja, falando de desvio de verba, lavagem de dinheiro, chantagem, enriquecimento ilícito. Então, fala do mau uso do dinheiro público. Bom, e aí, pessoal, é óbvio que não demora muito, né, que vai surgir então grandes manifestações públicas exigindo a cassação do presidente Fernando Collor. E aí, pessoal, a gente vai ver que vai surgir aí no Congresso Nacional uma comissão parlamentar de inquérito chamada CPI. Bom, qual é o objetivo da CPI? Investigar as manzelas do presidente, ou presidenciais, né? A CPI tem esse objetivo. E no dia 30 de novembro, aliás, dia 30 de dezembro, e no dia 30 de dezembro de 1992, a gente, pela primeira vez na história do Brasil, a gente vai ter um presidente cassado, né? Ele tenta até renunciar antes para fugir, para não ser cassado, porque se fosse cassado, ele teria que ficar 10 anos aproximadamente sem concorrer a nenhum cargo político, tá? Mas não adiantou, ele mesmo renunciando, ele foi cassado. É interessante que todas as vezes o Fernando Collor, ele utiliza também os meios de comunicação. Isso é muito interessante. Ele tem a expressão dele sempre era minha gente, e ele pedia para a população ir de verde e amarelo para as ruas. Nos primeiros momentos a população realmente foi de verde e amarelo, mas nesse processo de denúncia de várias corrupções envolvendo o presidente, né, inclusive tem até uma fala de que a chácara da Dinda, que era a morada oficial dele e da primeira dama, toda a reforma foi superfaturada, e ele chamou novamente a população para ir para a rua. Só que dessa vez os caras pintados foram sim, mas foram de preto, tá? Então, ou seja, mas uma coisa que me chamou muita atenção, quem quiser olhar no Google pode até olhar, quem eu vi nos carros, subindo nos carros, palanques, eu não vi povo, eu não vi estudante, eu vi político. Então, ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado. Não que eu não acho que Fernando Collor deveria ter sido cassado, eu estou dizendo não. Eu estou dizendo a vocês que a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente é utilizado como manobras, né? Isso é muito complicado. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Mas o Fernando Collor realmente, isso é fato. Ele, mesmo renunciando, ele acaba sendo cassado. E quem vai assumir o poder? Quem vai assumir o poder vai ser o Itamar Franco, que era o seu vice, que estava distante dele, tá? Mas vai assumir o poder de uma forma bastante favorável. Por quê? Porque ele vai ter apoio praticamente de todos os partidos, tá, políticos. Bom, e aí, pessoal, o que a gente vai ver? O governo de Itamar Franco, que era um mineiro, que tem toda uma história política em Minas Gerais, né? Era um presidente que a gente não... muito na dele, eu não via muito ele se manifestar, né? Mas aconteceram muitas coisas importantes do governo do Itamar Franco. Uma, como eu disse a vocês, né, foi a questão deles já vir com todo o apoio dos partidos políticos. E a segunda,
Constituição, né, de 88, ela já previa que em 1993 haveria um plebiscito de consulta popular. Ou seja, essa consulta popular iria decidir qual era o regime político que nós iríamos estar gerenciando no Brasil. Seria monarquia ou república? E qual seria a forma de governo? Qual seria a forma de governo? Seria parlamentar ou seria monarquia? Tá? No final desse plebiscito, o resultado vai dar república presidencialista. Mas nós sim corremos uma possibilidade da gente se tornar parlamentar monarca. A gente poderia ter feito isso, monarquia parlamentar, a gente poderia ter se tornado, mas o povo optou pela república presidencialista, tá? Bom, uma outra coisa que eu acho interessante para falar para vocês é que no final do seu mandato político, né, a gente vai ver que a economia do Brasil já estava estável, isso no governo do Itamar Franco. Por que isso? Porque ele coloca, a gente sabe que vai ter vários ministros da economia, né? Mas ele coloca um ministro que vai fazer um diferencial, de uma certa forma, que vai ser o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, ele vai conseguir, então, uma queda, como ministro da Fazenda, da Economia, ele vai conseguir, então, uma queda de índice da inflação, vai melhorar as condições de vida dos trabalhadores, tá? Bom, esse vai ser um aspecto positivo do plano real criado por Fernando Henrique, tá? Bom, também acho interessante, então, dizer a vocês uma coisa que eu falei isso para vocês, que o plano real, esse plano real, gente, que a gente fala de URV, ele vai ficar com o mesmo valor do dólar, tá? Então isso vai tornar a moeda no Brasil forte. Bom, com toda essa estrutura, o Fernando Henrique, ele vai estar, né, ele vai ser das pessoas mais indicadas pelo governo para ser candidato, para concorrer à eleição como presidente. E isso vai acontecer. Tá? O Fernando Henrique vai concorrer à eleição presidente. Mais uma vez teremos mais uns 15 candidatos. Teremos Fernando Henrique, teremos o Luiz Inácio Lula, teremos o Enéas, teremos o Brizola, teremos o Mário Covas, né? Mas quem ganha a eleição, quem vai se eleger em 1994 vai ser o Fernando Henrique, até porque o plano real lhe dá toda essa condição, né? O Fernando Henrique vai começar a governar, então, no dia 1º de janeiro de 1995, tá? Uma das suas prioridades no seu primeiro mandato foi fortalecer o real e estabilizar a economia brasileira. Bom, e é claro que ele vai também promover uma série de reformas envolvendo a previdência social, envolvendo a questão administrativa pública e envolvendo a privatização da economia. Bom, uma outra coisa que eu acho interessante aí é que o Fernando Henrique, ele vai governar por 8 anos, tá? Porque vai ser reeleito, tá? A gente vai ver que no governo dele, ele não vai diminuir muito a miséria, né? A gente vai ver isso no governo dele. Porém, vai ter alguns programas que é extremamente importante no governo dele, que é o programa Bolsa Escola Federal, ou seja, toda criança dos 6 até os 15 anos que estiver estudando iria passar e frequentar essa escola, é claro, né? Não tivesse pouco asfalto, teria um benefício, né? Claro que teria que comprovar a frequência. Também uma outra coisa interessante é que eu não falei isso no governo Collor, mas no governo Collor dá-se início a uma política neoliberal, mas no governo de Fernando Henrique Cardoso vai dar continuidade com maior intensidade a essa política neoliberal, que é a política de privatizações de empresas estatais, tá? Dar um exemplo para vocês, uma política essa, como eu disse a vocês, havia começado com o Fernando Collor. E nesse momento, então, vai se privatizar a Vale do Rio Doce, vai se privatizar o sistema Telebrás. Então começa essa política de privatizações, ou seja, a ideia deles era
menos despesa para o Estado. Mas vou dar um exemplo para vocês. Procure se informarem, tarefa de casa para vocês que gostam de história. Procure se informarem como está a Vale do Rio Doce hoje, que era uma empresa 100% nacional, pessoal, explorando minérios, recursos nacionais, ou nacional, tá bom? Procure se informar. Então, ou seja, se privatiza empresas, mas continua se explorando o recurso natural, o recurso do país. E outra coisa para dizer a vocês, que eu acho bastante interessante, isso é uma pergunta para vocês, se privatizou a empresa, dá o exemplo da Vale do Rio Doce, os empregos de quem estava é garantido, ou essa empresa vai trazer os deles? Pergunta para vocês, não vou responder, tá? Bom, outro ponto polêmico do governo Fernando Henrique foi o seguinte: ele criou uma emenda constitucional, né, foi aprovado no governo dele, foi aprovado no governo dele uma emenda constitucional que legalizou o direito à reeleição para cargos executivos no Brasil. Então, ou seja, a partir do segundo governo Fernando Henrique, né, aliás, no primeiro governo Fernando Henrique, no primeiro governo, foi criada essa emenda constitucional. Então, ou seja, a partir daí, todos candidatos a prefeito, a governadores, a presidente, poderia ser reeleito, tá? Bom, e aí, como disse vocês, o Fernando Henrique acaba sendo reeleito. Quero repetir para vocês o seguinte: o Fernando Henrique vai ser, em 2002, reconhecido pela ONU como o presidente de autoridade mundial. Quero também falar para vocês que nesse momento, segundo o governo Fernando Henrique, a inflação foge do controle nesse segundo governo Fernando Henrique. Então, ou seja, a inflação em 1994, a inflação era de 60 bilhões. A inflação já em 2002, ela passa a 245 bilhões. Um fato importante foi criado no governo Fernando Henrique. Ele criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, essa lei era uma medida do governo federal para garantir e ampliar a fiscalização dos gastos públicos, tanto dos governadores quanto dos prefeitos. Então, ou seja, a partir daí, da Lei de Responsabilidade Fiscal, nenhum prefeito, nenhum governador poderia deixar dívidas para outro governo, né, para seus sucessores, né, para outro mandato. Eu não lembro direito, mas parece que agora com essa pandemia, suspenderam isso, tá? Mas é muito importante, na minha concepção, essa lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, eu não posso gastar mais do que eu recebo, não posso deixar para outro dívidas, tá? Bom, a gente vai ver então que esse segundo governo Fernando Henrique, ele vai ter bastante desgaste, como eu mostrei para vocês. Com isso, né, o que vai acontecer? Pela primeira vez então, depois de 4, 5 tentativas, o Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, vai conseguir a vitória, tá? Isso é um marco na história brasileira, pois representava, nesse momento, a força política da esquerda. Bom, então a gente vai ver aí o governo de Lula, tá? Governo de Lula e governo de Dilma, eu vou falar rápido, porque esse vídeo já está grande, né? Então eu vou falar bastante rápido. Governo Lula, eu acho interessante falar para vocês que ele vai, quando ele toma posse, vai encontrar uma inflação que voltou, né? Ameaçar voltar. Ele encontrava uma economia em recessão. Outra coisa, os investidores internacionais já não estavam mais investindo no Brasil com medo, né? Uma outra coisa interessante, pessoal, quando o Lula assumiu o poder, né, agora eleito, ele ganhou foi de José Serra, tá? No segundo turno, que era o candidato apoiado pelo governo, tá? José Serra foi o ministro da Saúde do governo do Fernando Henrique Cardoso, tá? Bom, uma outra coisa que eu acho interessante é como Lula encontra esse país. Bom, ele encontra com uma inflação que ameaçava voltar, ele encontra com uma economia que já entrava em recessão, ele encontra com o mercado internacional, os investidores internacionais não investindo mais no Brasil, com medo de investir nessa economia, né? E ele encontra o Brasil
também com a dívida pública enorme. Bom, a gente vai ver que nesse governo Lula, do Inácio Lula da Silva, né, a gente vai ver que ele vai investir muito na questão da distribuição de renda, como por exemplo, né, a implantação de programas de distribuição de renda para a população, para os mais pobres, como por exemplo a Bolsa Família, né, que acabou rendendo para ele bastante simpatizantes, tá? Bom, mas no decorrer do governo Lula vai surgir também algumas denúncias de corrupção, principalmente de um deputado chamado Roberto Jefferson, do PTB. Guarda esse nome, Roberto Jefferson. Roberto Jefferson era aquele que estava com Fernando Collor de Mello. Roberto Jefferson é agora esse que vem para o grupo de Lula, né? Então, Roberto Jefferson, você vai ver que ele sempre está no esquema das corrupções, inclusive foi preso. Na Lava Jato foi preso, né? E tem até aquele depoimento da filha dele, que era deputada e que foi sondada, inclusive, para ser uma das ministras, que teve um problema com questão de direito trabalhista, com o seu motorista, né? Mas Roberto Jefferson sempre está lá na beirada, né? E ele denuncia algumas também corrupções que ele estava envolvido, né? Inclusive envolvendo o ministro da Casa Civil, o deputado José Dirceu. O Lula, ele acaba, de uma certa forma, devido a ele possuir a maioria no governo, né, no Congresso, e ter uma popularidade bastante considerável, ele acaba escapando dessa investigação, mas os demais não, inclusive o José Dirceu foi preso, tá? E outros envolvidos no esquema junto com o PT, né? Uma outra coisa que eu acho interessante falar para vocês o seguinte: mundialmente o governo Lula ele é reconhecido, isso é sem sombra de dúvida, tá? Lula ele procura trazer uma economia, né, com prosperidade, cria uma prosperidade na economia, né? Com essa prosperidade na economia até se tenta ter uma vaga na ONU, só que foi uma tentativa sem sucesso, tá? Lula, com essa popularidade e investindo no social, como falei com vocês, ele ganha reeleição para 2006, tá? E aí ele cria alguns pacotes bastante interessantes. Ele cria o programa de aceleração do crescimento, né? Principalmente para a infraestrutura, para promover a melhoria em ambiente de investimentos. Também ele o governo dele vai aperfeiçoar o sistema tributário e vai estimular o crédito. Então, ou seja, para o empresário, para o pequeno empresário, né, para o microempresário, essa política de estimular o crédito, ela foi muito bem vista, tá? Bom, e no governo dele também se cria o PAC 2, que é um novo pacote para estimular a economia. Bom, a gente vai ver também que no governo dele, assim como aconteceu lá no governo Médici, né, que é a Copa do Mundo, né, a gente vai ver que no governo dele ele vai ser palco, né, o Brasil vai ser palco para sediar, a FIFA liberar para sediar a Copa do Mundo de 2014 e também as Olimpíadas no Rio de Janeiro de 2016. Isso representa, né, administrativamente, que o Brasil está bem, que o Brasil é um país emergencial internacionalmente. Então, ou seja, a gente percebe então que o Brasil, para os olhos internacionais, o Brasil está bem, tá? Bom, uma outra coisa que eu acho importante falar para vocês também é o seguinte: nesse período, a Europa e o mundo e a América passam lá, o mundo passa por uma crise, tá? Uma crise do mercado imobiliário, onde os Estados Unidos, como por exemplo, mercados imobiliários fechados de uma hora para outra, mas o Brasil passa intacto em relação a isso, tá? A economia do Brasil passa intacta. Então isso dá maior credibilidade ao presidente Lula. Com essa credibilidade, pela primeira vez na história do Brasil, vai ser eleito, né, uma candidata
né, que vai ser a Dilma, apoiada pelo Lula. A Dilma, que foi ministra do governo Lula, ela vai ser a primeira mulher presidente na história do Brasil, tá? Bom, ela vai governar o Brasil prometendo dar continuidade aos projetos que antecederam a Lula, né? Bom, em 2000, o que a gente vai ver? Importante, ela vai prometer que vai dar continuidade, embora que nós saibamos que as condições eram muito menos favoráveis ao governo, tá? Para manter essa agenda de grandes investimentos em obras estatais e programas assistenciais, tá? A Dilma assumiu o governo então, prometendo dar continuidade nos projetos do seu sucessor, que foi o Lula, o antecessor Lula, né? Do seu antecessor Lula. Embora nós saibamos que as condições eram muito menos favoráveis para isso, tá? Então, ou seja, o governo, para manter aquela agenda de grande investimento em obras estatais, em programas assistencialistas, estaria muito mais difícil, tá? Bom, e com isso, em 2003, o governo petista vai ser surpreendido por uma série de manifestações de protestos. Em princípio, esses protestos estavam relacionados ao aumento do preço de transportes públicos, tá? E posteriormente acabou evoluindo para a questão da corrupção. Então passaram a ser também protesto contra a corrupção e contra gastos públicos absurdos em obras referentes à Copa do Mundo e às Olimpíadas. Bom, o governo Dilma também ela vai adotar a seguinte política, né, para atingir o objetivo de popularidade. Ela vai e também para estimular e tentar a reeleição. Ela vai promover algumas ações, né, para tentar a reeleição. Fato este que ela vai ser bem sucedida. Ela vai ser reeleita em 2014, na verdade, prometendo manter a mesma política do seu primeiro governo. Alguns setores do próprio governo PT achavam que quem deveria vir como candidato novamente era o Lula, mas acabou essa ideia sendo vencida e a Dilma vindo como candidata, né, à reeleição, e ela foi reeleita em 2014. O que eu acho interessante falar para você é o seguinte, que a gente vai ver que no segundo governo dela vai haver a necessidade de cortar alguns gastos públicos e investimentos em áreas sociais. Essas atitudes vão gerar para ela uma ação muito negativa para ela, tá? Então, ou seja, em diversos setores da sociedade, mediante esses cortes no investimento nas áreas sociais e no investimento nas áreas públicas, traz para ela uma enorme rejeição. Com isso, em 2014, vai surgir pela Polícia Federal a Lava Jato, né? A Lava Jato, que vai se revelar como um esquema para combater o esquema da corrupção, envolvendo importantes membros do governo, tá? E corporações privadas também, empresas, como por exemplo, ou do Odebrecht, como por exemplo, né? Surge aí algumas denúncias de empresas que patrocinavam campanhas, como por exemplo, inclusive a própria Petrobras é um exemplo, né? Surge aí, descobre que se tirava dinheiro da Petrobras para patrocinar, como por exemplo, compra de votos no Congresso, tá? Bom, e outra questão, a Dilma vai ser a favor, claro, compra de votos a favor do governo. E outra questão, a Dilma também vai ser responsabilizada por crime de responsabilidade fiscal. Sobre isso eu não quero entrar em detalhes não, porque existe muita polêmica sobre isso, em relação a isso, tá? Bom, mediante a impopularidade da Dilma, né, o que vai acontecer? A gente vai ver que, para piorar a crise ainda, né, a crise econômica, o país vai entrar em recessão e vai diminuir muito mais ainda, mediante
o país está entrando em recessão, vai diminuir muito mais ainda a popularidade do governo Dilma, tá? Com isso, vai ser aberto um processo de afastamento contra a presidente, tá? Esse processo vai ser aberto no Congresso Nacional, gerando feroz embate entre opositores e, claro, os apoiadores da presidente. Bom, com isso, então, a gente vai ver que a Dilma vai ser afastada mediante essas acusações de corrupção e das pedaladas fiscais, né? Sobre as pedaladas fiscais eu não quero falar, porque existem muitas controvérsias. Sobre a corrupção, com certeza é comprovado, né, que o PT está envolvido, sim, né? Então o próprio José Dirceu foi preso, né? E aí, então, a Câmara dos Deputados, então, vai ser a favor do afastamento da Dilma do cargo de presidente, né? E ela vai acabar sendo destituída pelo Senado, com aval do Supremo Tribunal Federal. Com isso, pela segunda vez na história do Brasil, tá? A gente vai ver um presidente perder seu cargo, tá? Nesse processo de redemocratização do nosso país, tá? Então, pessoal, foi assim que terminou, né? Foi assim que terminou, então, a nossa nova república, tá? No governo Dilma, tá bom? No governo Dilma, porque é claro, né, que depois do governo Dilma, aí quem vai governar? Quem vai governar é outra história. Como ainda falta terminar ainda o governo dela, quem vai governar vai ser seu vice, né? O Michel Temer. Vai ficar, acho, 2 anos, não lembro direito, mas eu acho que são 2 anos, tá? E isso é um assunto para uma aula próxima. Abraço.